Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Prontos e preparados para mais uma aula de português aqui com a prof. Ana Cláudia? Eu tenho certeza que sim! Então, primeiro vamos conferir aqui comigo os objetivos de hoje. Apreciar o poema lido pela professora. Localizar junto com a professora informações explícitas no texto lido. Mas agora, a prof tem uma surpresa para você aí de casa. Isso mesmo, eu trouxe alguns brinquedos ali na mesa, que eu quero que vocês me acompanhem para juntos vermos a diferença entre eles. Vamos lá então? Então, olha só, crianças. Aqui na mesa tem esses brinquedos. Preste bem atenção aí de casa, que tem algumas perguntinhas sobre eles e vocês aí é que vão me responder. Vamos lá então. Vejam só, crianças, esta boneca aqui. Nós temos duas bonecas de pano. E eu quero que você me diga aí de casa qual é o tamanho delas. Perceberam aí? Qual é a pequena? Esta aqui. Muito bem. E a boneca maior, a grande? Esta aqui, isso mesmo. Então, a diferença entre as bonecas de pano é que uma é pequena e a outra é grande. Muito bem, crianças. E agora, pertinho das bonecas aqui, olha, eu trouxe este giz, esses dois giz de cera. Qual é a diferença entre eles? Percebam e me contem aí de casa que eu quero ouvir daqui. Ah, muito bem, estou ouvindo criança me contando que este giz é grosso e este é fino. Muito bem, e os dois são amarelos, isso mesmo. Os gizes amarelos, um é fino, outro é grosso, isso mesmo. E agora, crianças, qual é a diferença dessa torta de brinquedo com este frango assado de brinquedo? Quem aí já conseguiu descobrir? Isso! O gostinho da torta é doce. Muito bem. E o gostinho do frango assado é salgado. É isso mesmo, crianças. Um é salgado, outro é doce. E agora tem mais uma coisa aqui que eu quero que vocês prestem atenção e me digam qual é a diferença desse para esse. O que tem de diferente aqui? Os dois são do mesmo tamanho, então não é isso. O que vocês acham que é então? Ah, muito bem, crianças, são as cores. Este papel é escuro e este papel é claro. Isso mesmo, preto, branco, escuro, claro. É essa a diferença mesmo. E agora, vejam só, crianças, este outro brinquedo que a prof trouxe aqui, ó. Qual será a diferença? Pensa aí um pouquinho. A diferença é o sorvete. Vejam lá. Qual é a temperatura ideal para eu tomar um sorvete bem gostoso? Para refrescar o meu corpinho lá no calor? Gelado, muito bem. O sorvete eu devo tomar gelado. E aqui, crianças, o que eu tenho em cima desse fogãozinho de brinquedo? Vou abrir lá para vocês verem. Vejam lá. Feijão! Que delícia um feijãozinho, não é mesmo?
E qual é a temperatura ideal para eu comer esse feijão? Me conta aí de casa, como que você come o teu feijão aí na sua casa? Bem quentinho, isso mesmo. Então a diferença é, o feijão é quente e o sorvete é gelado, isso mesmo. E agora vejam só, a prof trouxe este pratinho aqui para colocar um pouco de feijão, porque na panela tem muito. Então, vejam lá, ó, a prof vai tirar um pouco de feijão no meu pratinho. Então, qual é a diferença do feijão da panela e do feijão aqui do prato? Isso mesmo, crianças, no prato tem pouco e na panela tem muito. Que legal! Como vocês participaram super bem aqui comigo e perceberam direitinho a diferença entre esses brinquedos, entre esses objetos que eu trouxe. Mas por que será que a prof trouxe esses brinquedos e está perguntando aí a diferença entre eles? Quem aí de casa já consegue descobrir qual é a história de hoje, ou o poema, ou será uma receita de novo? O que será que nós vamos trabalhar hoje? Vamos lá para a tela conferir. Me acompanhem. Então vejam só, crianças, aqueles brinquedos lá da mesa, todos eles mostraram a diferença entre um e outro. E vejam o nome do poema que vamos trabalhar hoje. O frio pode ser quente? Será que isso é possível? Se um também é super diferente do outro? Uma coisa é frio, outra coisa é quente. Será que eles podem ser iguais? Vamos conferir? Quem escreveu esse poema foi a Jandira Mansur. Então, vamos lá, me acompanhe a leitura. As coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito da gente ver. O comprido pode ser curto e o pouco pode ser muito. O manso pode ser bravo e o escuro pode ser claro. O fino pode ser redondo e o doce pode ser amargo. O quente pode ser frio e o que parece um mar também pode ser um rio. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha e outra noite ela fica tão redonda e gordinha? Para depois ficar de novo daquele jeito estreitinha? Depende do quê? Depende do dia em que a gente vê. Que comprido que é o rabo de uma vaca, mas se uma mosca sentar lá em cima do focinho, não adianta nem tentar. O rabo fica curtinho e só dá para abanar até o meio do caminho. Quem já se queimou num pedaço de gelo e sentiu muito frio depois de um banho quente? Não pode se espantar do frio poder queimar e o quente também esfriar. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas do alto de uma montanha ela parece pequenininha. Grande ou pequena, depende do jeito do quê? Depende de onde a gente vê. O domingo é tão curto, os outros dias duram tanto. Nas horas, eles são iguais. A diferença deve estar naquilo que a gente faz. O amanhã de ontem é hoje. O hoje é o ontem de amanhã. Dentro desta complicação, quem tem uma explicação? Dá até para perguntar
se o amanhã nunca chega e também para pensar hoje. Ontem, amanhã, depende do quê? Depende do jeito que você vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir? E cheia de remédio ficar tanto que não dá nem para engolir? O pouco pode ser muito, o quente pode ser frio. Será que tudo está no meio e não existe só o bonito ou só o feio? O comprido pode ser curto, o fino pode ser redondo. Parece que no fim, o bom pode ser ruim. E neste caso, por que não o ruim também poder ser bom? Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio. São jeitos das coisas ser, dependendo do jeito da gente ver. Ver de um jeito agora e de outro jeito depois. Ou melhor ainda, ver na mesma hora os dois. Muito bem, crianças. O que a prof leu agora para vocês é um poema. Vejam só que ele tem bastante rimas nesse poema. E nele há muitas coisas que o próprio poema fala. Depende do jeito da gente ver, depende do dia em que a gente ver. Porque tem muitas diferenças neste poema. Por isso a prof trouxe aqueles brinquedos com as diferenças também, para vocês perceberem. E agora, falando em diferenças, falando em atenção, eu quero que vocês me ajudem aí de casa a compreender esse texto melhor. Então, vamos lá? Compreendendo o texto. Eu trouxe aí algumas perguntinhas. Vamos lá? A primeira é: as coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do que, crianças? Vamos juntos procurar essa resposta? Então, olha só. As coisas têm muitos jeitos de ser. E a resposta está bem aqui, ó. Depende do jeito da gente ver. Então, vamos colocar lá. As coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do quê? Do jeito da gente ver. Estava lá no comecinho do poema. Então, vejam lá, crianças. Eu quero que vocês percebam, neste pedacinho aqui que a prof destacou do poema, sobre o que será que a autora está falando. Eu vou ler ele mais uma vez para vocês e vamos descobrir juntos. Ou me contem aí já aí de casa, tá bom? Então vejam só. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha e outra noite ela fica tão redonda e gordinha, para depois ficar de novo daquele jeito estreitinha? Depende do quê? Depende do dia em que a gente vê. Então, crianças, do que será que a autora está falando aqui nesse pequeno trechinho que a prof destacou para vocês? Quem aí de casa já consegue me falar? Isso mesmo, eu estou ouvindo daqui alguém falando que é sobre a lua. É verdade, ó. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha? Isso mesmo, é sobre a lua. Mas do que será que ela está falando sobre a lua? Quando ela diz aqui que às vezes ela é pequena e fininha, às vezes eu olho para o céu e ela é redonda e gordinha. Do que será que ela está falando? Às vezes ela é estreitinha. Quem consegue descobrir? Isso, a prof vai contar para vocês. Ela está falando das fases da lua. Então a autora está tratando aqui, neste pedacinho do poema, sobre as fases da lua. Vejam lá.
quando você olhar para o céu à noite e a lua estiver aparecendo aqui, ó, bem fininha, quase nem aparecendo, estão vendo lá que a prof está mostrando para vocês? Quer dizer que é uma lua nova. Mas quando vocês olharem para o céu e perceber a lua estreitinha, pode ser lua crescente ou a lua minguante. Depende do jeito que você ver, como a autora mesmo falou lá no poema. Mas quando vocês olharem para o céu e ver a lua, como que ela falou lá no poema? Redonda e gordinha, quer dizer que é a lua cheia. Isso mesmo. Então, cada vez que vocês olharem para o céu, vocês vão perceber como estará a lua e qual será a fase da lua. Isso mesmo. E ainda vão lembrar desse poema. Que legal, não é mesmo? Então, todo mundo hoje à noite indo lá, olhando para o céu, para perceber qual é a fase em que estamos da lua. Combinado, crianças? Muito bem. Então, vamos para a próxima perguntinha agora. Quando uma árvore parece pequenina, e aí? Quando que você acha que uma árvore parece pequenina? Vamos procurar essa resposta lá no texto? Olha só, uma árvore é tão grande se a gente olha para cima. Mas do alto de uma montanha, ela parece pequenininha. Então, crianças, vejam lá a diferença para a gente poder responder lá a nossa pergunta. Quando eu estou olhando para cima, eu vejo a árvore grande. Eu estou embaixo e olho para cima. Ela representa grande. Mas se for ao contrário, se eu estou lá no alto de uma montanha, como diz o nosso poema, e olho para baixo, qual será o tamanho da árvore daí? Isso! Quando eu estou no alto da montanha e olho para baixo, ela vai representar pequena. Então, como vai ficar a nossa resposta? Vejam lá. Quando é vista do alto de uma montanha. Isso aí, ela fica pequena. Muito bem. Vamos lá então para a próxima? De acordo com o texto, uma colher cheia de doce parece tão pouquinho e cheia de remédio pode ser muito. Você aí de casa concorda? Vamos ver lá? Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não há nada, que não dá nem para sentir, e cheia de remédio ficar tanto que não dá nem para engolir? Na verdade, é uma resposta pessoal. Vejam como ficou a minha resposta sobre essa pergunta. Às vezes, pensamos que o bom dura pouco e o que é ruim dura mais. Então, às vezes, a colher cheia de doce parece durar tão pouquinho porque é tão gostosa, e a colher com o remédio parece ser muito, porque às vezes não é muito bom tomar o remédio, mas é necessário. Então, é uma resposta pessoal, tá bom? Vamos lá então para a próxima? Aqui, a prof trouxe para vocês uma atividade. Peguem lá então o caderno, lápis, borracha, todo o seu material. Escolha o tipo de letra que você tem mais facilidade, cursiva ou a letrinha imprensa maiúscula, caixa alta. E coloque lá o teu nome completo. Pula uma linha, coloque a data da nossa aula. Pula outra linha e escreve lá. O número 1, complete de acordo com o texto. Vai ficar bem fácil essa atividade. Vejam só. Aqui a prof colocou a palavrinha comprido. Lá no texto, qual era o contrário dessa palavra? Quem lembra já pode ir escrevendo aqui na frente. O contrário da palavra doce, da palavra pouco,
da palavra escuro e da palavra manso. Tinha tudo lá no texto e algumas delas eu trouxe lá na mesa para vocês verem a diferença. Então, para essa atividade, eu vou dar para vocês 5 minutinhos e eu já volto para a correção.
Olá, crianças! E aí, terminaram a atividade? Vamos então para a correção. Vejam só, o contrário de comprido é curto. O contrário de doce é amargo. O contrário de pouco é muito. O contrário de escuro é claro. E o contrário de manso é bravo. Se precisar de alguma correção, a prof vai dar para vocês aí mais 4 minutinhos. E eu já volto para continuarmos a nossa aula. E aí, crianças, deu tudo certo? Tenho certeza que sim. E agora eu convido você a ir lá na mesa com a prof para analisarmos juntos todas as palavrinhas que você acabou de fazer aí na sua atividade. Vamos lá então conferir elas nos 3 tipos de letras?
Então, me acompanhem. Então, vejam só. A prof trouxe aqui as mesmas palavrinhas da atividade. Vocês acabaram de escrever lá o contrário de pouco, que é muito. E vejam só aqui na mesa a mesma palavrinha nos 3 tipos de letra. Pouco e muito, na letrinha caixa alta, na letrinha caixa alta, na letrinha imprensa minúscula e na letrinha cursiva minúscula. E quantas sílabas será que tem essa palavrinha pouco? Vamos ver? Batam palmas lá junto com a prof. Pouco. 2 sílabas, porque batemos 2 vezes as palmas. E a palavrinha muito tem? Vamos ver? Muito. Também tem 2 sílabas. Muito bem. E agora, a prof trouxe outra palavrinha lá da atividade. Vejam só, a palavrinha doce e amargo. Vamos colocar aqui na mesa para que vocês analisem lá com a prof ela nos 3 tipos de letra. A palavrinha doce na letrinha imprensa maiúscula, na letrinha imprensa minúscula e na letrinha cursiva minúscula. E a palavrinha amargo também, vejam lá, ó. Imprensa maiúscula, imprensa minúscula e na letrinha cursiva minúscula. Quantas sílabas será que tem a palavrinha doce? Vamos conferir? Batendo palmas? Doce. 2 sílabas. E na palavrinha amargo, será quantas sílabas vai ter? Vamos conferir? Amargo. 3 sílabas. E vejam lá, crianças, que a primeira sílaba da palavra amargo, ela é formada por uma letrinha só, apenas a vogal A. Já a sílaba do meio é formada por 1, 2, 3 letrinhas e precisou do R ajudante lá para formar o sonzinho dela, mar. E a última sílaba por 2 letrinhas. Muito bem. Vamos ver a próxima palavrinha da atividade? Olha, essa foi a última palavrinha que vocês escreveram lá no caderninho. A palavrinha bravo e contrário dela é manso. Vejam que a primeira sílaba da palavrinha bravo começa com 3 letrinhas e o R está lá para ajudar o B e o A, ficar brá. E a primeira sílaba também da palavrinha manso é formada por 3 letras. Que interessante, não é mesmo? Então, vejam lá, crianças, estas mesmas palavrinhas escritas nos 3 tipos de letras. E eu tenho também aqui a palavrinha claro, contrário da palavrinha escuro. Estão vendo lá, crianças, na mesa? Os 3 tipos de letra de cada uma delas. E também eu trouxe a palavrinha curto e comprido nos 3 tipos de letras. Muito bem. E agora, crianças, o que será que a gente aprendeu com esse texto? O frio pode ser quente? Aprendemos que cada um de nós temos o nosso ponto de vista, temos a nossa opinião e devemos sempre respeitar a opinião de cada um. Então, esse texto nos ensina que devemos sempre contribuir para o bem, para o entendimento, para a paz, né? E sempre assim deixar de lado a discussão. Às vezes eu concordo com uma coisa, às vezes eu vejo de um ponto de vista e eu não posso, né, querer que a pessoa concorde comigo, que ache a mesma coisa que eu. Devemos então respeitar opiniões. E será que nós atingimos os objetivos da nossa aula? Vamos lá na tela conferir? Vejam lá, crianças. Ah, temos ainda a tarefinha, antes de conferirmos os objetivos. Nas aulas do programa Vem Aprender, ouvimos o poema O Frio Pode Ser Quente. E nele tinha muitas diferenças, não é mesmo? Então percebam essa diferença aqui nessa imagem. E escrevam ao lado o que tem em cima da mesa e o que tem embaixo da mesa. Vejam também que a palavrinha em cima escrevemos separado.
E a palavrinha embaixo, escrevemos todo junto. E agora sim, vamos para os objetivos da nossa aula. Apreciar o poema lido pela professora. Sim, objetivo alcançado quando a prof lê o poema para vocês. Localizar junto com a professora informações explícitas no texto lido. Sim, pois você aí de casa me ajudou a procurar as respostas no nosso poema. Tudo alcançado, deu tudo certo. E eu quero agradecer também os alunos Pietro e Renata, que emprestaram seus brinquedos para ficar ainda mais interessante a nossa aula. Um abraço virtual para todo mundo e até a próxima aula! Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de Geografia? Eu estou muito animada e espero que, como eu, vocês também. Então, vamos iniciar nossa aula lendo os nossos objetivos. Vamos lá? Presta atenção aqui com a prof. Os nossos objetivos de hoje são: perceber que nas ruas circulam pessoas, animais e veículos. Reconhecer a importância do respeito nos lugares de trajeto. Então, esses são os nossos 2 objetivos de hoje. E para iniciarmos a nossa aula, eu vou convidar vocês a estar olhando aqui essa imagem. É um livro de histórias. Quem já consegue ler, né? Conseguiu já ler o título do nosso livro? Vão tentando lá, que as letrinhas vocês já conhecem. Então, o nome do nosso livro é Essa Rua é Nossa. Esse livro é de Beatriz Meirelles. Então, é Aprendendo a Conviver no Espaço Público. E hoje nós vamos explorar uma página desse livrinho aqui. Então, aqui ó, tem as ilustrações que é de Ivan. O que vocês conseguem aqui analisar na capinha desse livro? O que será que nós vamos aprender? Isso, o título do livro já dá uma dica. Rua, né? Essa rua é nossa, as ruas é de todas as pessoas. O que tem aqui, né? Tem um menininho, tem um animal, né? O cachorrinho dele, tem um carro, a mamãe ali com o bebê, as pessoas indo trabalhar. Então aqui nós podemos ver que é o quê? Uma rua. E se olharmos bem, né, ela é movimentada, poderíamos até falar que é no centro de alguma cidade ou no centro de Ponta Grossa. Então agora eu convido vocês a vir com a prof para a bancada para explorarmos uma página desse livrinho. Vem aqui com a prof. Então aqui a prof trouxe a página dessa história, uma página do livro que nós vamos explorar. Depois, se você tiver curiosidade de estar vendo todo o livro, você pode estar pedindo para sua professora lá na escola, estar, né, procurando, às vezes tem na biblioteca o livrinho. Então eu quero que vocês comecem aí a analisar essa imagem. A gente já trabalhou um pouquinho sobre trajetos, vocês já sabem o que é trajeto. E agora eu vou dar um tempinho aqui para vocês olhar bem, presta atenção lá na telinha de vocês. Tá aparecendo bem grande lá para vocês. O que vocês podem ver aqui no livrinho? Na página desse livrinho. Muito bem, é uma rua, né? Uma rua o quê? Isso mesmo, é uma rua asfaltada, ela é uma rua asfaltada. E o que mais que tem aqui nessa página do livrinho? Que vocês podem estar identificando? Isso, tem casas de comércio, nós temos também aqui muitas construções, as pessoas, aqui uma pessoa de bicicleta, temos diversos tipos de carros que chamamos de meios de transporte. Olha quantos meios de transporte diferentes, né? Aqui o escolar levando as crianças para a escola. Que mais que vocês conseguem ver nas ruas, identificar quando não estamos na pandemia? Essa imagem é em época que não é de pandemia, não é mesmo? Porque está bem movimentado. Olha a mamãe ali feliz indo passear com o seu filhinho na feira ou indo até o supermercado. As pessoas que têm costume de comprar o jornal pela manhã na banca, temos banca, né? Que é casa de comércio.
Temos também aqui a padaria, tem pessoas que gostam de ir comprar, né, o pão cedinho na padaria. Temos também o que mais? Pessoas indo trabalhar. E aqui, na rua aqui onde é asfaltado, o que vocês conseguem identificar comigo? Que nós pedestres, quando estamos andando pelas ruas, precisamos utilizar? Muito bem, a faixa de pedestres. Nós precisamos, né, respeitar a sinalização, precisamos respeitar as placas de trânsito para andarmos nas ruas, não é mesmo? Assim como nós precisamos respeitar quando estamos na escola, em qualquer espaço público ou nas ruas, nós também temos que andar com respeito. Vocês conseguem observar aqui o que é isso? Vocês conhecem? É um semáforo. Ele está fechado ou aberto para os carros? Fechado. E aqui ao lado nós conseguimos também observar que temos o semáforo dos pedestres. Então está aberto, eles estão passando com segurança. Então nós devemos respeitar, né, a sinalização. Aqui também, para que o respeito aconteça, a rua seja um lugar que é de todos, o que nós temos que fazer? O que está escrito aqui? Lixo. Devemos estar sempre usando as lixeiras que tem nas ruas. Então aqui também nós podemos ver muitas construções. Aqui a pessoa está usando bicicleta, né? Isso é muito bom, né? Ajuda o meio ambiente, né? Ajuda a diminuir a poluição. E a prof quer destacar aqui para vocês, então aqui que temos os meios de transporte e eles se chamam, esses meios de transporte que estão nessa imagem, se chamam meios de transporte terrestre. Então agora, além de tudo isso que a professora mostrou para vocês, nós temos outras coisas muito importantes que temos que ter nas ruas. Eu vou mostrar outra imagem para vocês aqui nos slides. Olha aqui. Para complementar a nossa imagem ali, a nossa página do livro, a prof trouxe esta outra imagem. Então aqui olhando, prestem bem atenção, puxa na memória essa imagem que a prof acabou de mostrar para vocês dessa rua movimentada do livrinho e faz uma comparação aqui, o que vocês podem observar nesta outra imagem. Isso, né? Tem pessoas usando cadeira de roda. Tem aqui um senhor, né, que usa bengala. Aqui temos um deficiente visual também, né, que ele usa a bengala para sentir o local que ele está pisando. Também temos os cães que ajudam os deficientes visuais também, né, que tem alguns que tem o cão para guiar. Aqui outra pessoa de cadeira de roda, porque aqui nós podemos perceber que tem, né, alguém, né, empurrando a cadeira, ajudando. Mas os cadeirantes, eles conseguem sim se locomover sozinhos, eles mesmos estar, né, manuseando, né, andando com a sua cadeira de roda sozinhos. Aqui pode ser que seja uma pessoa saindo do hospital, né, que precisa desse outro cuidado. Mas os cadeirantes, os deficientes visuais, eles podem estar andando pelas ruas sozinhos. Mas para que tudo isso aconteça de uma maneira saudável, de uma maneira onde todos se sintam bem, se sintam inclusos, nós precisamos ter algo diferente nas ruas, que eu acho que vocês já perceberam. Olha lá comigo. Naquela imagem ali não tinha, mas quando vocês vão para a escola ou estão andando pelo centro de Ponta Grossa, eu acho que vocês já se depararam com esta imagem. Então a prof vai ler para vocês lá o que é isso. Quando vocês estiverem olhando agora, vocês já vão conseguir identificar o nome correto. São guias rebaixadas. E nós podemos ver aqui que é para ajudar na acessibilidade dos cadeirantes, ou também às vezes até com o carrinho da feira, as mães que têm o carrinho com o bebê, porque o que ela é? Rebaixada. Ela é baixa, né? Nas ruas tem o meio-fio e nessa parte ela é rebaixada, para melhor eles se conduzirem até a calçada. Então aqui isso se chama, né, acessibilidade, um direito de todos de ir e vir. Então deve ter nas ruas essas guias rebaixadas. É aqui na cidade de Ponta Grossa essa imagem. Nós também temos o piso tátil. O que lembra vocês tátil? É o quê? Piso, né? Vocês já sabem que tem na rua, é o sentir. Por quê?
Quando o deficiente visual está andando, né, que ele tem esse direito de estar andando sozinho, ele precisa fazer o quê? Ele é ali saliente, se vocês conseguirem perceber, dá para sentir as bolinhas, é tátil. Então ele com a sua bengala, ele consegue, né, ele vai colocando e vai sentindo e ele pode estar andando sozinho, né, com autonomia. Então é tátil, é sentir. Com a bengala dele, ele está sentindo onde ele está indo. Nós também temos para ajuda também das pessoas também idosas, né? Ou às vezes as pessoas que têm uma limitação, né? Não podem estar subindo escada. E os cadeirantes também, nós temos as rampas, né? Temos as rampas, tem também, que a prof não está mostrando aqui nessa imagem, mas também tem os banheiros, né? Vocês já devem ter visto, tem nas escolas também tem as rampas para as pessoas, né? Ter essa melhor, né, comodidade, então para ela andar melhor, para ela ter essa autonomia. Temos os sinais sonoros também, né, para ajudar, né, as pessoas ali, que, né, o deficiente visual ou as pessoas que precisam estar apertando ali, isso são sinais sonoros. E aqui na cidade de Ponta Grossa temos o ônibus da acessibilidade, que ele anda assim pelos meios, para as pessoas que precisam, ele pega as crianças da rede municipal e também do estado. Esse ônibus, então, é do município, ele serve tanto à rede municipal quanto à estadual, né? É um ônibus preparado, um ônibus onde tem essa melhor comodidade. Olha aqui, ó, mais uma parte do ônibus que a prof colocou para vocês. Olha que esse ônibus está bonito, está bem caprichado. Então, isso que temos que ter nas ruas também, né? Então, nós somos todos diferentes, ninguém é igual a ninguém. E temos que procurar sempre estar pensando no outro, nos ajudando, assim vivemos melhor, convivemos melhor nas ruas. E agora eu quero perguntar para vocês, a prof falou tanto essa palavra, né, grande, acessibilidade, o que é? Vocês já conseguiram entender o que é acessibilidade? Eu vou colocar algumas palavrinhas-chave aqui para vocês ficarem por dentro do que é acessibilidade. Ela é permitir que as pessoas, né, possam ir e vir dos lugares independente. Ela dá essa autonomia, né? As pessoas querem ser autônomas, querem não estar sempre precisando dos outros, né? As pessoas, né, adultas que têm essa necessidade. Então, elas querem ter autonomia para ir ao seu trabalho, à sua escola. Inclusão, a acessibilidade se chama inclusão. Você tem todos esses benefícios, esse direito das pessoas, isso sim se chama inclusão. E dar essas condições para que eles possam, né, estar vivendo melhor, condições de ir e vir dos lugares, das escolas, dos trabalhos. Então, isso é acessibilidade. E agora eu convido vocês, depois que nós conversamos sobre tudo isso, a assistir um vídeo. Nós já conversamos, né, sobre o trajeto que dá para andar, né, a pé, e hoje eu quero mostrar outro vídeo para vocês. Brenda, eu estudo na escolinha São Jorge. Eu vou de carro para a escolinha São Jorge. Então, essa daqui é a Brenda. Então, ela vai do que para a escola? De carro, né? Ela mora longe, né? E para ela fazer esse trajeto mais rápido, ela utiliza um meio de transporte carro, né? Essa aqui é a Brenda da Escola São Jorge, como ela falou, do primeiro ano da professora Keliciane. E agora eu vou convidar vocês a escutar um áudio de uma outra amiguinha também. Meu nome é Mariana, estou na Escola São Jorge e venho de van porque minha casa é longe. Então, vocês conseguiram aqui escutar a Mariana? Ela utiliza o meio de transporte o quê? Ela vai para a escola de van, porque também a casa dela é um pouco longe. Então, uma amiguinha usa o carro e outra a van. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre os meios de transporte terrestre. Então, nós vimos, né, que as amiguinhas usam o carro e a van. E esses meios de transporte terrestre lembram o quê? Que eles andam na terra, né? Circulam pelas ruas, meios de transporte terrestre.
Porque lá, bem antigamente, só podiam utilizar os animais para fazer, né, esses trajetos, né, para transportar as cargas. Então, ainda, né, alguns sítios usamos, né, às vezes, né, os animais. Mas agora está tudo evoluído, nós temos também os carros, as vans, para nos ajudar a fazer esse transporte, para nos ajudar a chegar até os lugares com mais facilidade, mais rápido. Então agora a prof vai mostrar alguns para vocês. Vamos lá? Temos os carros, né? Para andar de carro, né? Tem que ser maior de idade, tem que ter habilitação, tem que ter bastante atenção. Nós temos as motos também, né, que tem que ter a idade correta para usar, estar usando o capacete. Então, tudo isso que a prof está mostrando para vocês são meios de transporte terrestre, que andam na terra. Temos o caminhão o que ele é? Ele faz cargas, ele ajuda a trazer as coisas de lugares, de cidade para até outra cidade. Então, aqui ele é para cargas também, né? Dá para carregar a soja, né? Quem mora aí na zona rural sabe, né, que usamos os caminhões para fazer esses tipos de transporte. E outras cargas também, como tem carne, várias coisas. Nós temos a van, como, né, auxilia ali a nossa amiga a chegar até a escola, né, a van escolar, né, onde tem que ter um monitor, um motorista. Agora o número é menor dentro das vans, tenho que sempre utilizar o cinto de segurança. E uma coisa bem importante nessa época de pandemia, eu sempre tenho que estar com a minha máscara, né? Vocês viram ali as menininhas usando a máscara, que essa é a maneira correta de andar na van, já que tem outras pessoas. Aqui o trator, o que o trator faz? Ele auxilia lá na colheita, né? De tudo, ele ajuda, ele passa, daí que vai para o caminhão. Então também ele é um meio de transporte. Ele também, né, a pessoa tem que ser habilitada para estar, né, conduzindo os tratores nas fazendas, nos sítios. A bicicleta, que a prof, né, também comentou que tem ali na imagem, que é um meio de transporte, onde estamos também ajudando, né, o meio ambiente, além de estar fazendo bem ao nosso corpo. Olha que a moça feliz usando máscara, né? Temos o ônibus, o trem. O trem hoje em dia ele é utilizado mais para o transporte de cargas. Existem ainda alguns passeios que podemos fazer em alguns lugares de trem, mas ele é usado mais para cargas. E o metrô que tem nas grandes cidades. No nosso caso, nós temos só o ônibus em Ponta Grossa. O metrô que passa assim, lá por baixo, nas grandes cidades, ele precisa ter o metrô, porque é muita gente, só o ônibus, né, não dá conta de tantas pessoas. E agora que nós já aprendemos tudo isso, nós vamos para a nossa atividade. Nossa atividade está bem fácil hoje. Ela é bem facinho. Vamos lá? Vocês têm essa folha em mãos, né? Que vocês ganharam da escola. Observe as figuras e pinte os meios de transporte terrestre. Então, a prof acabou de falar para vocês. Terrestre, que anda onde? Na terra. Então, para isso, vocês têm 5 minutinhos. Observem bem lá as imagens, pintem bonito, que a prof já volta para a correção. Combinado?
Conseguiram terminar a atividade? Espero que sim. Então agora para a correção, hoje a prof vai chamar vocês aqui para a bancada. Venham comigo. Olha aqui. A prof trouxe aqui essa folha que vocês têm lá, que vocês ganharam na escola igual a da prof, né? Só que a prof trouxe maior. E aqui era para vocês observarem os meios de transporte, né? Aqui na folha todos são meios de transporte. Mas quais vocês deveriam pintar? Os terrestres que andam na terra. Vocês pintaram igual a prof aqui o trem? Sim. Lembrando aqui, ó. Quem tem mais lápis de cor, procura pintar bem colorido, né? Não pega só um lápis de cor e rabisca ali a atividade. Então, pinta devagar, pinta bonito, né? Quem só tem uma cor, daí pinta só com uma cor. Mas quem, né, tem várias cores, deixa bem bonito. Então, pintamos o trem. Tinha que pintar esse carro aqui, ó, tipo um fusquinha, ó. Pintar ele também é um meio de transporte terrestre. A bicicleta, como a prof falou, né? Que a bicicleta é o quê? É um meio de transporte também, né, que auxilia, né, não poluir o meio ambiente. E a van escolar que bastante crianças, né, utilizam. Então aqui, mas prof, todos são meios de transporte? Sim, mas hoje nós estamos trabalhando os terrestres, que andam na terra. Então eu não ia pintar o barquinho e nem o avião. Eu ia pintar o trem, o carro, a bicicleta e a van. Então, vocês tinham que pintar quantos meios de transporte? Vamos contar com a prof? 1, 2, 3, 4. Vocês conseguiram terminar aí na casa de vocês? Espero que sim. Conseguiram fazer tudo certinho? Quem não conseguiu pintar tudo bem bonito, bem colorido, pode estar, né, terminando depois da aula. Então, agora, nós vamos voltar aqui para a nossa imagem aqui do livrinho. Vem aqui com a prof. Olha lá. Vocês estão conseguindo analisar? Agora a prof, né, já explorou bastante sobre os meios de transporte, sobre a acessibilidade, sobre as ruas, sobre as regras que temos, né? Regras que devemos seguir para andar na rua, que devemos respeitar toda a sinalização. Já vimos que nas ruas tem, né, bastante casas de comércio, temos, né, o semáforo, temos aqui o orelhão, né, que é público. E agora a prof vai ler aqui para vocês um pedacinho do livro. Todos passam pelas ruas para ir a qualquer lugar. E como em qualquer outro canto, é preciso se comportar. Então, como em qualquer lugar, né, que fala canto, mas é em qualquer lugar, a rua também é um lugar que precisamos, né, ter comportamento. E criança pode andar sozinha na rua? Não pode. Neste momento, podemos andar sem máscara nas ruas? Também não. E nem devemos estar andando nas ruas, só quando necessário, não é mesmo? Então, aqui nós podemos ver aqui nas ruas os meios de transportes terrestres. E também, né, pudemos perceber que existem aqui andando na rua as pessoas e os animais e que, como em qualquer outro lugar, na escola, na casa, é preciso ter um bom comportamento para uma boa convivência, porque se é público, é de todos. Então vamos lá, nossa aula está quase acabando e nós vamos agora voltar aqui para ver o que nós aprendemos hoje. O que aprendemos hoje? Pensa aí na cabecinha de vocês. Estão lembrando? Claro, né? Tá tudo bem fresquinho na cabecinha de vocês. Nós aprendemos sobre a importância da acessibilidade e respeito nas ruas. Também aprendemos sobre os meios de transporte terrestre que andam na terra. Então aqui, né, acessibilidade, um direito de todos. E, né, que na rua, como tem muito movimento, devemos ter um bom comportamento e seguir, né, a sinalização e as regras. Então, agora que nós já retomamos o que nós aprendemos, vamos ver se nós atingimos os nossos objetivos da aula? Objetivos.
perceber que nas ruas circulam pessoas, animais e veículos. Sim, nós conseguimos, né, perceber nas imagens, na nossa conversa, que a rua é um lugar onde circula pessoas, animais, veículos. Então, é uma diversidade que tem na rua de pessoas, de carros, né? Reconhecer a importância do respeito nos lugares de trajeto. Sim, né? Você já sabe o que é trajeto, temos que ter o quê? Respeito, né? Perceber essa importância, porque se eu respeitar, né, as ruas, vocês respeitarem, todos conseguem ter, né, uma boa convivência nas ruas, nos lugares públicos. Então, nós atingimos os nossos objetivos da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E até a próxima aula. Um beijo para todos vocês. Eu espero vocês. Vem aí, Educação Física. Senhoras e senhores, respeitável público, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele, da Escola José Hoffmann, e eu, junto com a professora Josiele, da Escola Cláudio Mascarenhas, e a professora Mayra, da Escola Aldo Bonde, fizemos uma aula bem especial para vocês hoje. Vocês aí de casa sabem qual é o tema da aula de hoje? Isso mesmo, o circo. Você já foi em um circo? Você já viu o circo na TV ou em algum desenho? O circo é um espetáculo, um grande espetáculo que envolve vários artistas, como o malabarista, o equilibrista, os acrobatas, os dançarinos, o mágico e também o palhaço, entre outros artistas. E na aula de hoje, nós vamos confeccionar um material utilizado pelos malabaristas. Mas o que é malabaristas, professora? Malabarista é um artista que tem grandes habilidades com o corpo e com os materiais que ele usa. Ok? Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar de durex, tesoura sem ponta, barbante. Se você não tiver barbante, você pode usar cadarço, também serve, tá? Um outro fio que você tem. Você vai usar jornal ou papel em branco mesmo ou folha de revista, tá? E para o rabinho dela que a gente vai fazer, a gente vai usar, pode usar papel crepom ou sacola ou até mesmo jornal. O que nós vamos fazer hoje, professora? Nós vamos confeccionar o swing poi, ou também conhecido como banlangandã. Você já conhece? Então é isso. Como que nós vamos fazer, professora? Então o primeiro passo, você vai pegar o papel crepom. No meu caso eu vou fazer com papel crepom, tá? Mas se você não tiver, você pode fazer com a sacola, tá? Você vai pegar a sacola, cortar essas pontinhas aqui e cortar os fundos e cortar a lateral. Ela vai ficar desta forma, tá? Você pode recortar mais ou menos umas 5 tirinhas, 5, 6, 7, tanto faz, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer com o papel crepom. Eu vou cortar mais ou menos assim, 2 dedinhos, tá? Vou recortar aqui. Você faz lá com a sua sacola daí, tá bom? Eu vou fazer com o papel crepom. A grossura também, você que vai decidir. Você pode fazer mais fininho, mais grosso, que o efeito vai dar um efeito diferente também, mas vai ficar bem legal. Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Ele vai ficar um pouquinho grande e eu vou dobrar ele no meio, tá? Para ele não ficar muito comprido. Aí, ele vai ficar desta maneira. Aí eu vou pegar a pontinha aqui, vou pegar o durex
pegar um pedacinho do durex e separar ele aqui. Assim. Vou deixar ele do ladinho e vou pegar o jornal. Você vai precisar de 2 folhas, tá? Se você for usar a folha de papel, você vai precisar de 3 a 4 folhas, tá? Mas no jornal apenas 2. Então, você vai marcar aqui 2 dedos, dobrar o jornal, marcar 2 dedos e vai dobrar ele desta forma, até o finalzinho da folha. Vai apertando bem, para ele ficar bem firminho. Aí, terminando, você vai virar ele assim e vai marcar 4 dedos e vai dobrar ele no outro sentido, até o final. Aí, ele vai ficar assim. Aí você aperta ele bem. Aí você vai fazer o seguinte, você vai abrir aqui a última parte, vai colocar a fita aqui dentro, vai pegar o durex, eu já separei aqui, vai pegar o durex, vai colar bem. Na verdade, a professora esqueceu de uma coisa. Aqui, antes disso, a gente vai pegar o barbante, tá? Vai pegar o barbante, não corta ele ainda. Você vai amarrar a pontinha. Bem amarrada, bem forte, para ela não ter perigo de escapar quando a criança estiver, quando você estiver brincando, tá? Dá um nó bem forte. Isso. A pontinha aqui você pode cortar, se sobrar. Aí, agora sim, você vai pegar lá e vai colar. Cole de uma forma que o papel fique de um lado e o fio do outro. Se ele ficar do mesmo lado, não vai dar certo, tá? Tem que ficar do lado contrário. Então, você vai colar, bem colado. O fio tem que ficar bem no meio e bem preso para não ter perigo de escapar, tá? Tem outras formas de amarrar, mas assim é um pouquinho mais fácil. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Aí você vai dobrar ele de novo, vai pegar o durex, vamos achar a ponta, que a ponta sempre some quando a gente precisa. Achei, aqui. Vamos lá. Eu tenho fita colorida, mas se você não tiver, pode usar a que você tiver em casa mesmo, tá? Aí, achei, aqui. Você vai enrolar várias vezes, tá? Até ele ficar bem firminho. E é legal que você use a fita colorida também, para ele dar uma cor no brinquedo. Você aperta bem, enrola toda essa parte do jornal. Prontinho. Cortou aqui. Deixa o fio bem no meio, ajeita lá. Fazendo isso, nós vamos marcar o tamanho de um braço, mais ou menos, e vai cortar o fiozinho aqui. Agora, nós vamos fazer um pedacinho aqui para a criança pegar, para você pegar. Então, você vai medir a sua mão, tá? E vai dar um nozinho aqui, na pontinha. E pronto, está pronto o nosso swing poi. E o que nós podemos trabalhar brincando de swing poi? Com o swing poi, você está trabalhando coordenação motora dos membros superiores. O que são membros superiores, professora? Os braços, nós
trabalhamos muito a coordenação motora, a flexibilidade, porque a gente pode fazer vários movimentos legais com o swing poi. Está trabalhando também a atenção, a criatividade, porque você cria movimentos, você também está trabalhando. E também é uma brincadeira muito divertida. Agora vamos testar o swing poi? Agora eu estou aqui com a professora Mayra e com a professora Josiele e elas vão demonstrar alguns movimentos que a gente pode fazer com o swing poi. Lembrando que a professora fez apenas um, mas você deve confeccionar aí em casa 2, ok? Então vamos lá. O primeiro movimento que elas vão fazer é com a mão direita, tá? Vai girar o swing poi para trás, girando o swing poi para trás. Isso! E em casa você tem que prestar atenção para não bater em alguém, né? Aí, agora você vai girar para frente. Isso! Agora, você vai fazer o movimento por cima da cabeça. Muito cuidado para não encostar na amiga. Isso! Muito bem, professoras. Agora, por baixo. Vai fazer um círculo embaixo. Isso! Agora vai fazer o movimento do 8, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Cuidado para não bater na perna. Agora nós vamos fazer tudo com a outra mão. Lembrando que a direita das professoras é essa que elas estão segurando, mas de você aí de casa é a outra, né? Agora com a mão esquerda. Para trás, girando para trás, girando para trás. Isso, girando para frente. Por cima da cabeça. Com a esquerda é um pouquinho mais difícil, tá? Mas você tenta aí. E por baixo, fazendo um círculo. Muito bem. Agora você vai pegar o outro swing poi e vai ficar nas duas mãos. Um pouquinho mais difícil. Você vai para trás. Isso. Vai devagarinho até conseguir. Agora para frente. Isso. Muito bem. E agora vou lançar um desafio para você. Fazer movimentos livres. Você pode fazer movimentos com o corpo junto, balançando o swing poi. Pode fazer, professoras. Pode dar volta no lugar. Muito bem. São as malabaristas da Escola Aldo Bonde e da Escola Cláudio Mascarenhas. Muito bem, professoras. Aí, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau, tchau.